Mas eu senti tanto medo, mas tanto medo, que o medo foi maior. Eu falei assim, não, qualquer coisa que pode acontecer agora, não vai ser pior do que eu tô vivendo, né? Meu nome é Juliana, né? Hoje eu tenho 42 anos e eu venho de uma comunidade rural, de uma cidade próxima aqui, Santa Rita do Sapucaí, é o meu bairro Cachoeirinha. Eu me formei nessa escola, que é a escola primária, né? Em latim até a 8ª série, hoje o 9º ano. Eu formei em 97. E assim, os meus pais são os apaixonados pela escola, assim. Então o sonho deles não era que o filho fosse universitário. Eu acho que nem chegaram a pensar nisso mesmo, né? O sonho é que eles fizessem uma escola técnica, que fizessem ensino médio. Aí eu fiz o colegial normal, que é o famoso ensino médio nosso hoje aqui. Quando eu terminei, eu fiz vestibular para psicologia, que era meu sonho. Passei, mas aí é lógico que não deu para ir, né? Tinha uma questão financeira. Hoje é mais fácil. Isso, né? Faz um tempinho bom aí atrás. Não deu para ir. Eu acho que não deu, não foi só uma questão financeira, não. Acho que não é isso. Mas eu acho que minha família, como não tinha nenhum universitário e tudo, não tinha esse incentivo também. Nossa, como assim sair de Santa Rita, morar numa cidade assim distante? Não cabia naquilo, né? Fiz um cursinho pré-vestibular, que é aqueles cursinhos populares que o Natel fornecia lá. Aí encontrei uma pessoa, engravidei. Isso eu tinha 19 anos. Aí a minha história muda totalmente. Tudo que eu falei que eu não vivenciei na minha casa, os meus filhos vivenciaram, né? A questão de desrespeito, de briga, tudo, sabe? Eu sofri violência doméstica, eu vivi em cárcere privado e eu fiquei casada há 17 anos, né? E aí que a coisa fica mais complicada, porque daí você já não começa. Eu cheguei a uma época que eu não chamava mais amiga para ir em casa, eu perdi o vínculo com todos os meus amigos. Eu tenho 2 filhos, eu tenho a Maria, que tem 22 anos hoje. Maria fez o curso técnico de informática aqui, no IF. Depois Maria fez ciências sociais no Juiz de Fora, ela continua morando lá. E eu tenho o Gabriel, que tem 17 anos. Gabriel também estuda aqui no IF, faz o técnico em alimentos. A violência doméstica, ela é muito lenta. Eu acho que por isso que ela é cruel. Ela é solitária mesmo. Comigo, e às vezes demora para acontecer, né? Comigo em especial não, começou muito cedo. Eu acho que eu comecei a namorar em junho. Em agosto, quando eu fui visitar meus pais um dia, porque eu tenho essa memória, eu lembro que eu estava com o braço todo roxo. Então foi rápido, né? Se eu pensar em termos das outras pessoas, porque era um namoro ainda, né? Mas eu não consegui sair disso. Acho que também porque eu engravidei muito cedo, né? Você tem aquele medo, aquela segurança de estar com aquela pessoa. Eu gostava também, né? Claro, tem isso. E o fato desse processo da violência mesmo, né? Desse cárcere. Eu cheguei numa situação mas eu senti tanto medo, mas tanto medo, que o medo foi maior. Eu falei assim, não, qualquer coisa que pode acontecer agora, não vai ser pior do que eu tô vivendo, né? Aí eu lembro que uma vez eu arrumei porque assim, eu passei muito perrengue nessa questão do casamento, até mesmo a questão financeira. Cheguei uma época que eu não tinha dinheiro para comprar sorvete. E era assim, é horrível, né, gente, quando você pensa nisso hoje. E eu sempre trabalhei. Gente, eu sei desossar porco, eu já fui açougueira. Eu trabalhei de açougueira, eu trabalhei de chapeira, já trabalhei em bar. Eu trabalhei no Banco do Brasil, ali em Ouro Fino, muito tempo. E eu sempre trabalhava. Mas o dinheiro não ficava comigo. É tudo muito estranho, né, gente? Porque hoje quem me conhece, você fala assim, até pra mim é estranho, de fato. Porque eu acho que hoje eu sou uma nova Juliana, né? Então, é tudo muito estranho quando eu começo a pensar, até pra contar, porque quando eu fui montar o meu caderno, que depois eu vou passar pra vocês, tem as fotos, muito legal. Quando eu comecei a montar esse caderno, eu falei assim, peraí, como que eu vou falar pra eles que eu vivi em cárcere privado, mas eu trabalhei nesses momentos? Eu fui até estudar pra falar. Porque eu trabalhava, mas eu trabalhava naquele momento, naquele lugar. Se eu falasse um oi com qualquer pessoa na rua, era um problema gigantesco. A gente não saía de casa. A gente não tinha espelho em casa. Eu lembro de uma vez que eu fui buscar a Maria na escola e eu passei em frente à caixa econômica lá. Quando eu olhei pro reflexo, assim, eu lembro que eu fiquei apavorada. Eu falei assim, não é possível que eu cheguei a isso. Sabe aquela sensação assim? Eu tava destruída mesmo, assim. Eu lembro que a Maria chegou da escola, Maria tinha ali seus 13, 14 anos, que foi um pouco antes de eu separar.
Aí ela falou assim, ai mãe, meu pai, eu não lembro de que ela falou, se meu pai não deixou você trabalhar, ou ficou bravo com você, alguma coisa assim, né? Aí eu falei pra ela, sim, mas isso tá errado. E eu vou separar. Eu não foi nenhuma questão de coragem, alguma coisa, foi de sobrevivência mesmo, né? E do mesmo jeito que eu não separei antes, por causa dos meus filhos, porque eu pensava, gente, eu não tinha trabalho, não tinha trabalho, não tinha onde ficar, não tinha nada. Como você vai separar? Você tem 2 filhos, né, pra criar. E tem essa questão também, eu sou a primeira pessoa a separar da minha família também, eu sou inédita lá em casa, né? Eu sou a primeira a separar da minha família. Aí você fica assim, como é que você vai fazer isso? Gente, é assim, você não consegue pensar numa outra possibilidade. Para você era aquilo e só. Mas eu acho que do mesmo jeito que eu não separei antes pelos meus filhos, eu separei pelos meus filhos. Principalmente pela Maria ser mulher. E eu fui pra casa, eu fui contar pro meu irmão, eu não ia, meu ex-marido nem sabia. Eu tava contando pro meu irmão, que Lu, eu vou separar, tudo. Aí meu pai e minha mãe ouviram, aí o que eu achei mais fácil, porque eu achei que seria difícil pra eu contar pra eles que ia separar. Mas, gente, eu nunca fiquei triste por eu ter separado. Eu só comuniquei. Aí, né, eu voltei de Santa Rita, eu comuniquei meu ex-marido que eu ia separar, né? Mas foi tranquilo também isso. Eu quero separar, tudo. Você tem certeza? Tudo. O momento foi muito tranquilo. Não tive problema nenhum. E o legal aqui foi quando eu fui fazer o vestibular da Maria, fazer a inscrição do vestibular, que eu descobri que aqui tinha ensino superior. E eu não sabia que tinha. Eu fiz o vestibular, passei, e eu e Maria começamos a estudar aqui. E a gente ia e voltava todos os dias. Só que eu tava no perrengue daqueles, porque embora eu fazia chocolate, eu sou boa a fazer chocolate, mas sou péssima em venda. Eu não sei vender, eu não sei, aquilo pra mim eu não sei, eu não gosto de chegar, oferecer, sabe, e receber. Eu não queria cobrar dos meus produtos, gente, sabe um negócio assim? Eu não tenho esse negócio pra venda. Assim como no meu divórcio também, né, as crianças ficaram meio assim, mas no instantinho, eles não sofreram por isso. Eles não sofreram mesmo. E isso não é uma questão egoísta minha só, não. Egoísta só. Não é uma questão egoísta. Eles viram que estava melhor assim. No instantinho, nas 2 primeiras semanas, já perceberam que os dois estavam melhor desse jeito. Teve em 2018 mesmo, primeiro semestre, o João dava aula pra mim de fundamentos da matemática. E era a Semana da Mulher. E a gente estava em aula lá, eu lembro direitinho. E o João estava apresentando o slide, eu lembro até o lugar assim do slide. Aí, nesse slide, tinha uma mulher carregando um monte de sacola, assim, sabe? Tipo, segurando assim, um monte de sacola. Aí é claro que um menino da sala, lógico, né, homem, assim, aí ele fez a brincadeira com o João assim, nossa, coitado do marido desse rapaz, dessa mulher aí, né, teve que arcar com tudo isso, né? Aí o João falou assim, e quem disse que o dinheiro não é dela? Né? Quem disse que... Gente, parece bobeira. Quem disse que foi ela que comprou, né? Parece bobeira, mas eu nunca pensei que pudesse ter um monte de sacola, entendeu? Aí quando o João falou isso, eu falei assim, gente... Primeiro por o João ser homem, né? Eu acho que isso tem um impacto. O João falou assim, gente... Realmente, pode ser que um dia eu possa comprar esse monte de coisa. Mas como eu tava falando, tava uma Semana da Mulher. Aí chegou uma menina lá na sala, que eu não sei quem que é, porque como eu não conhecia na época, então a gente não assimila. E ela perguntou pro João assim, tá tendo alguma coisa muito importante hoje em aula? Aí o João respondeu, o João já é experiente, né? O João não falou que não tinha nada importante, né? Aí o João falou assim, não, é importante sim, mas eu acho que é mais importante ainda o que vocês estão fazendo. Tava tendo o IFCine, né? O IFCine lá no auditório do Barriga. E ela foi nos convidar lá pra assistir o evento. A gente foi lá pro auditório do Barriga. Tava passando aquele Vida Maria, vocês lembram aquele longa Vida Maria, que é aquela coisa mais linda. E depois dessa passagem, teve um documento, não sei se é documentário, se foi um pedaço de um filme, de um vídeo, eu não sei falar, foi uma coisa que não sei. Mas que falava de violência doméstica e falava de cárcere privado. E foi embora eu tenha falado no começo, né, que eu sofri violência doméstica em cárcere privado, eu não tinha consciência de que era aquilo. Eu nem sabia que era cárcere privado, né, eu nem sabia que era aquilo. Aí depois daquele vídeo, daquela apresentação, aí teve uma roda de conversa, tudo. Aí o João pegou o microfone, falou, sabe? Eu lembro direitinho, porque o João era meu professor, né? Aí o João falou sobre a mulher, sobre a importância. Gente, quando eu digo que aquilo foi um divisor de águas, é porque assim, naquele momento eu fui diagnosticada. Sabe quando você tem que estar com uma dor, que você não sabe o que é, você não sabe o que tomar?
naquele dia eu soube que eu vivia. E eu soube que não era só eu. Que é lógico, eu também não era inocente de pensar que isso acontecia comigo. Mas eu não sabia que tinha um nome para aquilo, que várias pessoas passavam por aquilo. Que embora não seja natural, é comum, infelizmente, né? Tem muitos casos, não tinha consciência, né? Eu não sabia sobre o feminismo, sobre essa questão. Eu vim de uma escola rural, depois eu fiz ensino médio numa escola estadual lá na minha cidade. Mas no meu ano de escola não tinha psicologia, não tinha filosofia, porque foi planos assim do governo, né? Eu nunca tive essas disciplinas. Eu tinha aula de música, eu tinha aula de informática, tinha umas aulas diferentes, mas não tinha essas disciplinas. Pois, aí ou seja, eu não tinha essa consciência, eu não sabia o que era, ou se tinha alguma lei a favor, se tinha alguma prevenção, se tinha como lutar contra isso, o que era. Depois disso eu lembro uma aula da professora Paula. A Paula debateu Rousseau. Foi a primeira cagada acadêmica, gente. Eu tenho a anotação da Paula vermelhinho lá embaixo, que na minha cabeça até hoje. Tem uma questão do Rousseau lá, e da questão do machismo, aquela coisa toda, né? De que a mulher tem que ser em vocês falam de homem, tá, gente? Na sala, assim. E a Paula deu um trabalho pra gente fazer sobre o Rousseau, e eu não consegui ler. Para fazer o trabalho. Aí depois disso, a gente teve várias matérias, várias disciplinas que a gente falou sobre isso, né? As da Paula, as da Melissa, da Lid. Eu lembro tantas outras que a gente... Aí eu fui trabalhando esse negócio, né? Eu passei a... Depois eu fui estagiária aqui do IF, fiz várias bolsas. No segundo semestre de 2018... até agora, esse semestre de 2025, não teve um mês sequer que eu estive no IF que eu não tenha recebido bolsa. Eu sempre recebi bolsa. Sempre participei de projetos, eu já fiz com a Paula, né? Eu participei de projetos, eu sempre tive essa oportunidade. Eu falo que o IF, ele não foi só a minha formação, né? Porque daí, pra quem não conhece, né, eu comecei na matemática, depois eu me rolo com o professor, eu mudei para pedagogia, e eu formei, hoje eu sou pedagoga. O IF, ele me proporcionou muito mais do que a minha formação, assim, porque eu comentei com a Paula hoje, 99% dos meus amigos são daqui, são originários de fundo de IF, sabe? Todo mundo que eu conheço, todo mundo que eu convivo vem da questão do IF. Eu fazia nivelamento com o professor Alexandre, eu dava monitoria de matemática com o professor Alexandre aqui, que eu recebia bolsa alimentação. Se eu não pudesse comer no IF, porque naquela época a renda era R$50 ali, né, que era pouquinho, aí eu recebia, aumentou o auxílio aqui, mas eu recebia mais nada, era contadinho. Então o dinheiro eu fazia comida pro Gabriel, né, que ele não podia comer no IF na época, e eu com a Maria alimentava no IF. Gente, são todas as refeições, é café da manhã, é almoço, então quando a gente pensa nessa questão, eu mesmo uso a palavra, não, às vezes é a única refeição que a pessoa tem direito de comer na escola. Pra mim também foi, né, por IF, pra mim foi importante esse processo. Que não foi porque eu descobri o que é cárcere privado ou violência doméstica que a minha vida resolveu, né? É muito difícil pra gente sair desse ciclo, né, de violência. Até mesmo porque não dava pra ser um corte severo. Eu tenho 2 filhos, né? A minha questão financeira é extremamente inferior ao do pai. E a gente sabe que onde a corda arrebenta, né? A gente sabe que é mais forte do que não é, e eu também não queria, igual eu falei, minha família não sabe, né, eu não podia não, na época eu pensava, até hoje eu penso assim, eu não queria arrumar rolo, eu não queria ter problema, eu não queria entrar com justiça, eu não queria, sabe, e muita coisa foi acontecendo. O fato de eu estar aqui no IF incomodava muito, né, porque eu tava estudando, né, eu tava conseguindo fazer alguma coisa que não fosse embaixo dos laços, assim, né. É claro que a gente carrega traumas, né, você tem algumas coisas, assim, quando eu penso, assim, algumas coisas me incomodam, assim, uns flashes, assim, algumas coisas são ruins, né, fechou, falhando a chorar aqui, mas assim, eu perdoei, isso é muito bom, porque eu não carrego mais esse peso, né, essa questão. E quando Carol me convidou, Carol não sabia da minha história, Carol me convidou para uma questão da... gente, aliás, o meu tema aqui, eu nunca sofri por estar com 40 anos na faculdade.
Pra mim era tão grandioso, tão bom estar lá na faculdade, estar aqui, de fazer alguma coisa, que eu nunca pensei assim, eu tenho 40 anos, não, alguma coisa. Isso nunca foi um problema pra mim. Nunca foi, de fato, um problema. Hoje eu sou mais ranzinza, hoje entrar lá, ver o mais novo assim, hoje... Mas assim, na época, esse tempo todo que eu vivi lá, pra mim foi grandioso, gente. Foi assim, espetacular. Nossa, foi maravilhoso. Nossa, eu não tinha nem o que pensar. Mas quando a Carol me convidou, foi por essa temática, né, de estar mais velha na faculdade. Carol não sabia, eu não sabia, destino, a vida não sabia que hoje seria meio que uma despedida dos Inconfidentes, né? E foi muito gostoso, eu acho que é fechar assim com chave de ouro, assim, muito gostoso. Mas é isso a minha história, gente.